Olá, patriota! Hoje é dia 16 de setembro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário e participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro viajará ao mundo a partir deste fim de semana. O presidente visitará Paraná e Pernambuco antes de rumar para a despedida da Rainha Elizabeth II na Inglaterra e para a ONU nos Estados Unidos. Presidente faz live com boas notícias e enaltece as perspectivas da economia. A redução constante dos preços do gás de cozinha, combustíveis e impostos deram o tom da live semanal de Bolsonaro. Paulo Guedes diz acreditar que o Brasil crescerá mais de 3% nesse ano. O ministro da Economia conversou com a Voz do Brasil e falou que o país está fazendo história. Vanderlei Luxemburgo anuncia voto em Lula e é criticado por torcedores de diferentes times. O ex-técnico da seleção brasileira ainda chamou Bolsonaro de sociopata. Eduardo Bolsonaro faz alerta sobre discrepância nas pesquisas eleitorais. O deputado federal criticou diferenças percentuais e destacou que isso se deve ao financiamento de quem paga pelos levantamentos. O presidente Bolsonaro compartilhou durante sua live semanal os seus 2 compromissos desta sexta-feira. Sem detalhar horários, ele disse que estará no Paraná de manhã e à tarde. Primeiro, ele estará na cidade de Prudentópolis, a 200 quilômetros de Curitiba. Depois, à tarde, ele irá para Londrina. O presidente disse que falará com descendentes de ucranianos em Prudentópolis, que tem mais de 400 mil descendentes de pessoas do país do leste europeu, para entender como está a situação deles e dos parentes após o início da guerra com a Rússia. No sábado, Bolsonaro estará às 10 da manhã em Santa Cruz do Capibaribe, cidade de Pernambuco. À tarde, ele estará na Marcha para Jesus em Garanhuns. À noite, por volta das 7 horas da noite, o presidente viajará para Londres, onde participará da cerimônia de despedida da Rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Após esse evento, o presidente disse que irá para os Estados Unidos na abertura dos trabalhos da ONU, onde deve permanecer até por volta de quarta-feira. Seja membro patriota ou capitão do nosso canal. Nós contamos também com seu apoio para manter e ajudar o Foco do Brasil a crescer ainda mais. Para isso, é só apontar o seu celular para o QR Code que está na tela da sua TV ou computador. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O presidente fez a sua tradicional live semanal de quinta ontem à noite e compartilhou muitas boas notícias. A primeira delas foi o anúncio essa semana da redução do preço do gás de cozinha, algo muito importante para a maior parte das famílias brasileiras. Além disso, Bolsonaro voltou a reforçar a queda constante do preço dos combustíveis, com cidades em que já é possível encontrar o etanol por R$ 2,67, por exemplo. O presidente voltou a destacar que esse trabalho energético da queda de preços, mesmo em meio a uma recessão mundial, só é possível graças à redução de impostos que seu governo implantou, além de um time da economia atento ao que é possível para fazer de melhor pelo Brasil. Veja o que ele disse. A Petrobras não é do governo, eu sou o maior acionista lá. Mas a Petrobras, mais uma vez essa semana, anunciou a diminuição do preço do gás de cozinha. Uma redução em torno de 5%. É alguma coisa. Basta lembrar que na Europa o aumento ali chega próximo a 10 vezes o valor. 10 vezes, daí por volta de 1.100%. Né? Então o Brasil está na contramão desses, pode chegar da foto aí, na contramão desses outros países. Também os combustíveis, que nós conseguimos a redução de todos eles, por trabalho junto ao parlamento brasileiro, diferente de canetada que se fazia lá atrás. Se interferir na Petrobras, porque as indicações dos diretores eram indicações políticas feitas pelo governo Lula e Dilma, e eles interferiam diretamente no preço, porque quem faz o preço é a diretoria da Petrobras. Conosco, a diretoria, quem indica é o presidente da Petrobras, e ele faz a sua política de preço lá. E temos reduzido bastante o preço de gasolina, álcool, etanol, né?
gás de cozinha. Agora, deixo bem claro, a redução do preço de combustíveis foi um trabalho nosso, junto com a Arthur Lira, um grande parceiro nosso nessas questões na Câmara dos Deputados, e nós botamos um teto de ICMS. Ou seja, até antes de junho, cada governador botava o percentual que bem entendia para cobrar ICMS dos combustíveis. Tinha estado com 35%. A média estava na casa dos 30%. Isso passou para 17%. Acrescente-se a isso que eu abri mão de todos os impostos federais, dos combustíveis. Tinha PIS, COFINS e CIS. Abrimos mão, zeramos tudo isso aí. E uma coisa muito importante, também um trabalho difícil, mas conseguimos aprovar um projeto dentro do Congresso, permitindo a venda direta do etanol. O que é isso? Até há poucos meses, a usina, né, de álcool, ela era obrigada a vender o seu etanol para uma distribuidora, que ficava a 200, 300, 400 km de distância. O álcool caminhava isso tudo, num caminhão-tanque, e depois voltava essa quilometragem toda para ser colocado no posto, por exemplo, a 10 km de distância da usina. Isso deixou de existir. O álcool agora sai da usina diretamente para o posto de combustível. Permitiu uma redução maior ainda no etanol. Temos uma placa aqui, eu peço a todos vocês, né? Colabore com a gente, passe em frente, quando for abastecer seu carro, se for possível, filma ali, tira uma fotografia, né? E mostre, bota nas mídias sociais o preço dos combustíveis. Quero lembrar o seguinte, o preço começou a cair de 21 de junho para cá, quando entrou em vigor a lei do ICMS. Então, por exemplo, aqui, Cuiabá, capital de Mato Grosso aqui, preço do etanol, 2,67. Preço da gasolina, 4,79. Aditivada, 4,81. O diesel, continuamos negociando com a Rússia e outros países do mundo árabe para que nós possamos comprar diesel desses países. Vai chegar mais barato o diesel aqui. Por que somos obrigados a comprar? Nós somos autossuficientes em petróleo, mas temos que exportar até mesmo para que ele seja destilado lá fora. Tá? Não temos, como é que é? Destilaria, como é que é? Refinarias aqui no Brasil. Lá atrás, em 2004, 2005, o nosso querido ex-presidente Lula começou a fazer 3 refinarias no Brasil, 2 no Nordeste e uma no Sudeste. E torrou mais de 90 bilhões de reais e não concluiu nenhuma refinaria. Ou seja, se tivesse concluído no mínimo 2, não estaríamos sendo obrigados a importar diesel de outros países. E o Brasil estaria com diesel bem mais barato. Então, o preço do combustível tem caído sim em todo o Brasil de forma bastante forte. O ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou com a Voz do Brasil na noite de ontem e falou sobre as perspectivas da economia brasileira nos próximos meses. Atualmente, o Brasil é um dos únicos países do mundo que registra deflação desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E foi além. É a primeira vez na história que isso ocorre, enquanto países europeus e os Estados Unidos estão em queda. Por isso, o ministro disse seguir acreditando que o PIB do Brasil crescerá mais de 3% esse ano, uma vez que os índices de previsões seguem sendo revisados para cima a cada mês. Além disso, Guedes destacou a geração de mais de 700 mil empregos desde a redução de casos de Covid-19 no país. Veja uma parte da entrevista. Nós caímos muito menos do que as outras economias, né? Diziam que o Brasil ia cair 10%. Na verdade, todos os outros países avançados acabaram caindo mais do que o Brasil. A Inglaterra caiu 9,7%, a Itália caiu 8,7%, a França 7,6%, a Alemanha caiu 5,6%, o Japão caiu 4,5% e o Brasil caiu 3,9%. E voltamos em V. O Brasil voltou, bateu no fundo e voltou rápido. Cresceu 4,5%. Esse ano, que diziam que ia haver uma recessão, já estão revendo para cima o tempo inteiro. Ia ser uma recessão, diziam os críticos. Na verdade, depois diziam que o Brasil ia crescer 1%, 2%, agora já está em 2,7%. Eu acho que nós vamos chegar a 3% esse ano. Então o Brasil está crescendo mais rápido do que os críticos diziam e a inflação sendo revista para baixo. A inflação era 10%, passou para 9%, para 7%, já se fala em 6%. As últimas estimativas são de 6,5%.
Então, o Brasil está crescendo mais rápido do que se previa e a inflação descendo. E, pela primeira vez, nós vamos ter inflação mais baixa do que Estados Unidos, Inglaterra, que é todos os países. Então, brasileiros, orgulhem-se do país. Nós estamos retomando o crescimento, gerando empregos. Vocês falaram dos empregos. 17 milhões, quase 17 milhões de empregos novos criados desde o fundo do poço até agora. 5 milhões de carteira assinada, 5 milhões e 700 mil de carteira assinada. Regime CLT. Agora, mais de 10 milhões do mercado informal, que é o brasileirinho que ainda estava invisível. Nós descobrimos durante a pandemia 68 milhões de brasileiros, nós digitalizamos, descobrimos 38 milhões de brasileiros invisíveis. Cada um que vendendo uma garrafa de água num jogo de futebol, o outro vendia bala num sinal, e com o distanciamento social ficou todo mundo em casa. Nós tínhamos que dar um auxílio para garantir a vida dessas pessoas. E passamos então o auxílio emergencial, era o Auxílio Brasil, para 68 milhões de brasileiros. Protegemos 11 milhões de empregos formais e agora criamos 17 milhões desde o fundo do poço até agora. São quase 600, 700 mil empregos por mês. O deputado federal Eduardo Bolsonaro analisou os levantamentos recentes feitos pelas pesquisas eleitorais, em que muitas apontam uma discrepância de até 16 pontos percentuais nas eleições para presidente, mesmo utilizando da mesma metodologia. Na avaliação de Eduardo, isso se deve ao mercado, que é manipulado por quem financia as pesquisas, com a tendência sempre de favorecer a esquerda e nunca a direita. Bolsonaro comentou ainda sobre situações de assédio por parte de entrevistadores que foram compartilhadas pela imprensa recentemente, além de uma fala do próprio petista Roberto Requião, que disse que as pesquisas eleitorais são sempre compradas. Por fim, ele reforçou que o Datapovo é a melhor forma de saber quem é popular ou não. Os atos de 7 de setembro, para ele, deixaram claro que o apoio do povo a Jair Bolsonaro segue maciço. Veja uma parte do vídeo de Eduardo. E a esquerda, aí, na matéria da Brado, jornal, tem lá falando: empresa de pesquisa Quest demite funcionária flagrada tentando manipular opinião de entrevistado a favor do ex-presidente Lula. Esse vídeo aí, ele viralizou. E a gente tem visto muitos outros, em que quando o entrevistador chega e percebe que está para fazer entrevista e percebe que está sendo filmado, ele desiste de fazê-la. Ou por vezes, ocorrem flagrantes de pesquisadores tentando manipular a pesquisa a favor da esquerda. Já reparou? Nunca é a favor da direita, sempre é a favor da esquerda. Esses erros, são muito estranhos. Mas melhor do que ninguém para falar de pesquisa, nós temos o candidato ao Senado do PT, Roberto Requião, político de carreira. Dá uma olhada o que ele falou nessa entrevista aí. Nós estamos observando agora nas pesquisas que o Ratinho Júnior estaria praticamente sendo eleito no primeiro turno da eleição. O que o senhor tem a dizer? Dá para reverter esse quadro ou o senhor não acredita nesse quadro? Não tem que reverter nada. Pesquisa, Helder, você sabe. Você não é um meninão, você é experimentado. A gente compra na empresa de pesquisa. Carne compra no açougue, peixe na peixaria. Então, meus caros, lição que fica: não seja massa de manobra de pesquisa eleitoral. Eu, particularmente, sou cético com todos eles. Ainda com aqueles que tentam, de boa fé, tentando acertar na metodologia, ter um resultado honesto. Ainda nesses. Porque, vamos convir, 2.000 pessoas entrevistadas para representar um país de 210 milhões de habitantes é muito complicado. Então eu prefiro ficar com as imagens da rua, com o Datapovo mesmo. Vocês estão vendo aí imagens do 7 de setembro no Rio, em Brasília, em São Paulo. Um vídeo que eu fiz. Não coloquei a minha tag propositalmente. Por quê? Porque o meu objetivo é levar essas imagens ao maior número de pessoas possíveis. Eu tive a satisfação pessoal de ver vários outros perfis, conservadores principalmente, blogs, dentre outros, utilizando essa mesma imagem. Então, objetivo alcançado. E o objetivo nunca é a autopromoção. É levar adiante a verdade e reeleger Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, que é o único capaz de colocar freio nesse pessoal comunista e ladrão para que eles não retornem à cena do crime. Um abraço. O técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo, após falhar em sua tentativa de ser candidato ao Senado pelo Tocantins,
compartilhou um vídeo nas suas redes em que declarou abertamente voto no ex-presidente Lula. Trajando uma camisa vermelha, o ex-técnico da seleção brasileira ainda criticou Bolsonaro, chamando ele de sociopata. Antes do início das eleições, Luxemburgo disse que se sentiu traído pelo PSB e por isso desistiu de ser candidato ao Senado por Tocantins. Ídolo em diversos times por onde passou, como Corinthians, Flamengo e Palmeiras, o técnico recebeu diversas críticas de torcedores pelo vídeo, mas não voltou atrás. Veja o que ele disse. Estou aqui para dizer que este jogo está por terminar. E Brasil, é muito importante este jogo. Este jogo vai definir o futuro do nosso Brasil, que pode ser definido no primeiro tempo de um jogo. Não precisa segundo tempo. Nós podemos entender que não temos que dar chance ao adversário nenhuma. Então o Brasil, hoje, é um Brasil das pessoas que querem o melhor para o Brasil contra um sociopata. Eu pensei que era um psicopata, mas depois analisando direitinho eu vi que é um sociopata. Então o Brasil hoje com tudo nas mãos para tirar esse sociopata do poder e nós temos um Brasil melhor para frente. Melhor para frente com Lula. Lula na presidência. O Alckmin como vice. Aí nós vamos ter um Brasil bem melhor. Lula e o Alckmin com certeza vai ser o melhor para o Brasil. Então, Brasil contra sociopata. Somos Brasil. Somos Lula, somos Alckmin. Em seu comentário diário, o jornalista Alexandre Garcia elogiou uma estatal muito criticada pelos brasileiros nos últimos anos, os Correios. Segundo o comentarista, a avaliação hoje da companhia é totalmente positiva e graças a uma única mudança, mas muito importante, o fim do aparelhamento estatal. Hoje os Correios são uma empresa séria, autônoma e que dá lucro. Até mesmo os prazos de entrega foram reduzidos. A organização aumentou e hoje é possível enxergar que as empresas estatais podem funcionar bem, contanto que bem geridas e sem influência partidária. Veja uma parte do que Alexandre Garcia falou. Ontem eu fiz uma visita aos Correios e eu recebi um relato de todos os diretores dos Correios. Relato da área financeira, área de logística, de operações administrativas, segurança, tudo. E descobri uma coisa, na minha cabeça estava assim, olha, estatal é casa de mãe Joana, partido político manda, não é de ninguém, é do povo brasileiro, mas não é de ninguém, aí não dá, aí só dá prejuízo, só dá problema. Gente, dava prejuízo, dava problema. Era a casa de mãe Joana, era tudo isso. Antes de 2019. Não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento. Né? Foi roubada no seu fundo de previdência, postários dos funcionários. Não foi nenhum funcionário que roubou. Foram partidos políticos que roubaram. Os funcionários é que estão devolvendo agora no contra-cheque. Mas deu 3 bilhões e 700 milhões de lucro, o Tesouro Nacional saiu ganhando, os funcionários saíram ganhando, tiveram um aumento, né? E é um sucesso de logística, né? Tudo, em tudo. Diminuiu o prazo de entrega, tornou-se uma empresa eficiente de novo, já foi eficiente lá atrás, 30 anos atrás ou mais. Está no topo de prestígio popular de novo, né? Todo mundo tem orgulho de trabalhar lá. Qual é o milagre? É muito trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas é boa administração, autônoma, sem nenhuma influência política, de nenhum político, de nenhum partido político, né? E a vontade de cuidar bem de uma empresa. Então fica aqui, eu registro que eu fui surpreendido. Fui surpreendido por saber que é possível ter boa estatal nesse país, desde que bem administrada e sem partido político aparelhando a estatal. O jornalista Rodrigo Constantino alertou o povo brasileiro sobre as ideias de desarmamento do povo, sempre propagadas pelos partidos de esquerda mundo afora. Utilizando um exemplo do Canadá, o comentarista disse que todo regime tirânico busca desarmar a população. Isso porque é claro que o Estado sempre será mais forte que o indivíduo.
mas uma população armada tem assegurada o seu direito de defesa contra quaisquer tipos de ameaças ao seu direito de ir e vir. Veja uma parte do comentário. Ainda na questão da guerra cultural, tem essas pautas todas, né? O desarmamento, por exemplo. Aí sempre que a gente vê uma notícia triste dessas, a gente pensa, vamos desarmar as facas? Porque o sujeito que quer matar, mata de qualquer jeito, né? O carro vira uma arma de destruição em massa, o avião vira uma bomba, e por aí vai. Então, o sujeito matou 10 na pacata cidade canadense. Então, só trago isso para lembrar que desarmamento não tem nada a ver realmente com política de segurança pública. Muito menos que entregue resultados concretos. Tem a ver com ou sinalização de falsa virtude, eu sou do bem, não gosto de arma, ignorando que a arma é um objeto inanimado, que nem essa caneca aqui. Pode servir para beber água ou para tascar na cabeça de alguém. Se chegar aqui querendo invadir minha casa e eu não tiver tempo de pegar minha arma. Né? Então, é um objeto inanimado. O propósito, a princípio, é beber água, né, de uma caneca. E da arma é atirar. Só que pode servir para matar um bandido ou um inocente. E se for um inocente matando um bandido, chama-se legítima defesa. Né? Então, enfim. E, além da sinalização de virtude, claro, como uma política totalitária de Estado. Todos os regimes tirânicos desarmaram a população. Porque vai brincar de tomar arma no Texas, o buraco é mais embaixo. E o Joe Biden, recentemente, que é um desarmamentista, ele usou esse exemplo. Falou, eles falam que vai enfrentar um Estado nuclear? Quer dizer, olha o nível de raciocínio do presidente dos Estados Unidos. Cara que senta no salão oval na Casa Branca. Né? Óbvio que o Estado é mais poderoso. O que não quer dizer que o Estado americano, mesmo na mão de um Bernie Sanders, ou vai escalonando aí, né, o maluco coletivista totalitário, não vai lançar ogivas nucleares no Texas. Agora, a população do Texas em peso, armada de fuzil, qualquer governante vai pensar 10 vezes antes de tentar ocupar a cidade. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.